Como você se descobriu surdo e como lidou com isso? Me descobri surdo quando estava já na pré-adolescência, em uma escola bilíngue para surdos. Foi nesse espaço que eu pude olhar para mim mesmo como um sujeito cultural e aprender a minha língua, a língua de sinais. Lidar com essa descoberta significou uma mudança determinante para o meu sucesso enquanto aluno, cidadão e como pessoa. Tratou-se, para mim, de um ambiente em que eu pude ter o exemplo de outros surdos, aprender com eles e me tornar também um modelo. Como participante de uma comunidade linguística, a escola de ouvintes que cheguei a frequentar, sendo eu o único surdo em uma sala de aula, não havia me dado essa oportunidade. A escola bilíngue de surdos é que foi a responsável por oportunizar que eu me visse enquanto diferente e aí poder valorizar o que eu sou e o que os outros são. Acredita que tivemos avanço no combate ao preconceito nas últimas décadas? Sim, muitos. A legislação que trata da língua de sinais e as políticas implementadas, principalmente nas últimas 2 décadas, são provas de que avançamos. As famílias e as escolas também vêm se envolvendo num processo de integração do surdo na sociedade. Porém, a mudança principal ainda está sendo construída, que é a mudança subjetiva em relação ao significado de ser surdo e a valorização daquilo que há de positivo e belo na cultura surda. Em geral, o entendimento é de que o surdo tem uma deficiência, que deve ser compensada com a reabilitação auditiva e o uso de próteses e implantes cocleares. E isso ocorre mesmo depois de muitos anos de luta política dos surdos, em favor da língua de sinais e da possibilidade de um olhar cultural sobre esses sujeitos. O risco é também a glamorização da língua de sinais e consequente visão romantizada da surdez. Devemos avançar em relação a esses discursos. A partir do subjetivo, partir então para o social, abrangendo as várias comunidades. Como você avalia o paralelo entre surdez e educação hoje no país? A educação de surdos apresenta um panorama preocupante. Primeiro, porque a educação básica do Brasil é problemática, apresentando índices nada positivos e ainda um desafio no sentido de valorizar o professor. Os espaços escolares e não escolares e, fundamentalmente, produzir nas pessoas o imaginário de que a educação é um processo vital para a nossa civilização. Talvez seja por essa falta de valorização da educação como um todo, é que ainda há pouco cuidado em relação aos processos implicados em projetos educacionais e em políticas públicas que envolvam a escolarização. Digo isso em função das políticas de educação inclusiva, que são o trend nas últimas décadas. Pouco se analisou as especificidades dos surdos quando da criação e implementação de políticas inclusivas. Então, questões como a aquisição de língua em ambiente de usuários adultos de língua de sinais foram preteridas em favor de uma política que simplesmente visava a conveniência entre surdos e ouvintes. Concordo que os surdos devem conviver e, obviamente, convivem com ouvintes, com pessoas de diversos grupos sociais e culturais. Mas o que deve ser priorizado? O principal é que o surdo adquira sua língua em um ambiente apropriado, torne-se fluente em língua de sinais e, então, possa aprender a língua portuguesa.
Outro problema é a confusão entre políticas educacionais e políticas de saúde. Quando se fala de protetização, tudo parece fluir nas políticas. Quando o assunto é formatização dos professores habilitados ao ensino de Libras, as coisas são bem diferentes. Precisamos de formação para atuação em escolas bilíngues, em que a língua de comunicação entre todos os alunos, professores, funcionários seja a Libras. A educação de surdos depende dessa concepção para que os alunos tenham uma língua adquirida já na primeira infância e, consequentemente, acesso pleno aos direitos educacionais, ao direito a uma educação de qualidade. A língua de sinais ganhou holofote com o discurso da primeira-dama na posse de Jair Bolsonaro. Isso pode ser um sinal de fortalecimento das políticas públicas nesse sentido? Penso que o discurso da primeira-dama foi sim, para a língua de sinais, uma projeção, mas é preciso ter cuidado para não deixarmos à sombra todo o histórico de luta das pessoas surdas no Brasil. A FENES, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, da qual sou diretor de políticas educacionais, há décadas vem trabalhando no sentido de buscar a valorização social da pessoa surda. Há também os pesquisadores surdos e ouvintes de várias universidades do país, professores de escolas, intérpretes de língua de sinais, enfim, são muitos atores que dedicaram vidas inteiras à causa. O que esperamos é que haja avanços, valorização da formação de professores, da pesquisa acadêmica e etc. A Libras deve ser entendida como um bem cultural da nação. Por isso, esperamos poder comemorar avanços, mas que sejam avanços que contemplem os surdos e outros grupos sociais, dos quais os surdos também participam, como negros, indígenas, pessoas LGBT, etc. Penso que, quando assumimos uma interpretação cultural da surdez, o mais lógico é que sejamos sensíveis a todas as diferenças, não apenas a diferença surda. Comente um pouco sobre sua trajetória profissional e seu trabalho de cooperação técnica de levantamento em escolas bilíngues de todo o Brasil. Durante a maior parte da minha trajetória, eu atuei como professor de Libras e líder na comunidade surda. Ensinei essa língua para pessoas ouvintes em universidades e tive a oportunidade de ensinar crianças e jovens surdos em uma escola bilíngue de Porto Alegre. Atualmente, sou professor da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e, voluntariamente, diretor nacional de políticas educacionais e linguísticas da FENES. E foi nessa condição que eu fui convidado pelo ex-ministro da Educação, Rosieli Soares, a assumir, por um ano, a cooperação técnica para elaborar as estratégias de implementação e fiscalização da educação bilíngue dos surdos brasileiros. Quanto às escolas bilíngues, o que se tem percebido são problemas decorrentes da falta de políticas linguísticas voltada para as pessoas surdas. É preciso, primeiramente, entender a Libras como uma língua e não como recurso didático. A Libras deve fazer parte de
todos os aspectos da vida do surdo. Para isso, é preciso que bebês surdos sejam expostos a essa língua, que todos os veículos midiáticos tenham acessibilidade. Enfim, para que o surdo se torne bilíngue, ou seja, para que saiba a Libras e consiga ler e escrever textos em português, ele precisa de muito mais do que uma escola que seja bilíngue. A família deve se envolver nesse processo. O surdo precisa ver a sua língua em muitos espaços, ter isso como natural e constante em seu cotidiano. Se percebermos que mesmo muitos dos professores dos surdos não sabem a língua de sinais ou sabem apenas os rudimentos, insuficientes para um trabalho pedagógico efetivo, é por conta dessa falta de entendimento da Libras como um sistema linguístico que abrange todas as dimensões da vida. Para finalizar, quais são suas expectativas para as próximas décadas? O quanto precisamos evoluir para solidificar a inclusão? Primeiro, é preciso entender o que é inclusão. Há que se redefinir essa ideia levando em conta aquilo que os surdos já vêm alertando há muitos anos. Inclusão significa, entre outras coisas, promover a autonomia das pessoas, a mobilidade nos espaços sociais, acesso aos bens culturais e etc. Inclusão não se trata exclusivamente do convívio em um mesmo espaço. Para os surdos, isso só será alcançado quando se compreender que a escola bilíngue proporciona a aquisição de uma primeira língua, a Libras. E isso possibilita o sucesso acadêmico. Para as próximas décadas, espero que os ouvintes percebam a riqueza e o valor da língua de sinais e a vejam como um artefato cultural da humanidade, que deve ser preservado, explorado, divulgado e que os surdos não podem ser reduzidos à sua condição auditiva.